Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e quero aqui fazer uma breve síntese da lição de número 9, o mistério da unidade revelado. E para começar, claro, essa lição, a gente vai estar vendo aqui o nosso texto áureo, que está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 5, ao qual diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 1 ao 13. E a introdução nos diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, queridos, essa lição de número 3 ela vai abordar algo interessante, ela vai falar-nos acerca do mistério que foi revelado por Deus, a saber, a igreja. Então a gente vai passar, a partir deste capítulo, a entender como é que Paulo passa a discorrer mais sobre esse assunto. É claro que em capítulos anteriores, ou seja, nos capítulos 1 e 2, Paulo fala a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Também Paulo fala ali a respeito desses dois povos, como estavam ambos diante de Deus, a saber, judeus e gentios, e como através da morte vicária de Cristo, ou seja, pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus, ambas as nações se reconciliaram tanto com Deus quanto consigo mesmas. Tá? E é interessante, o que a gente vai falar um pouquinho dessa continuação que Paulo dá a esse tema e como ele dá ênfase no projeto da igreja. Então vamos ver aqui o primeiro tópico que diz: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, a princípio, o que a gente vai trabalhar aqui dentro desse tópico é entendermos que outrora judeus e gentios viviam de maneira separada. Agora, através de Cristo, eles passam a se unir. E o que a gente vai ver também é a visão que ambos tinham a respeito do plano, do projeto de Deus para a salvação. Os gentios estavam distantes, aquém de todo esse mistério. Os judeus, ainda que mais próximos de Deus no que tange guardar a palavra, mas também estavam vivendo de maneira exclusivista. O que a gente vai tentar entender aqui a partir deste tópico é como isso se desdobrou, se desenrolou com o tempo. Então, para começar, vamos lá. O conceito bíblico de mistério indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. A primeira coisa para se entender nessa lição, gente, é que o conceito de mistério que nós temos aí, descrito por Paulo, na Epístola aí aos Efésios, é um contexto diferente do atual. Nós, na atualidade, temos como mistério aquilo que a nós é totalmente desconhecido. Aquilo que nenhum ser humano, nenhum de nós consegue compreender ou nada que, embora a gente busque, seja revelado para nós. Então a ideia clara é isso. Aquilo que era mistério antes, é um mistério hoje, continuará sendo. Então essa é a ideia atual de mistério. É algo que a gente provavelmente nunca saberá o significado, a origem e o porquê. Mas a ideia bíblica de mistério é outra. Mistério, nesse sentido que Paulo está passando aí, é algo que outrora, não tendo sido totalmente revelado, mas ele foi parcialmente dito e com o passar do tempo ele foi se desvendando ou sendo desvendado. Essa é a ideia de mistério aí que Paulo quer passar. Então, com isso o que Paulo está dizendo é que aquilo que lá na antiga aliança Deus começou a fazer, começou a trabalhar, Deus agora na nova aliança, no Novo Testamento, Deus descortina isso, trazendo-nos um real, um pleno entendimento acerca do assunto. Essa é a diferença, tá? Então, para que você entenda, mais uma vez, para que nós possamos entender juntos aqui, mistério na atualidade é o quê? Aquilo que a gente desconhece, tá? E ainda que se busque, ainda que se estude, ainda que se tente entender, a gente não conhece muitas vezes o significado nem o porquê de tal coisa. É um mistério, tá? Para todos. Mas esse mistério que Paulo se refere é algo que Deus havia predeterminado, pré-escolhido um momento para revelar de maneira plena. Então,
Não, isso não quer dizer que ninguém jamais saberia. Saberia sim, e ficou sabendo sim, estamos sabendo, mas no tempo que Deus determinou para que isso acontecesse. É o que Deus iniciou na antiga aliança e com o passar do tempo foi desdobrando, até que por fim Deus decide revelar isso por completo. Essa é a ideia de mistério que Paulo nos quer passar. Tá? Então, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados podem compreender, ou seja, não é nada como uma espécie de gnosticismo, um conhecimento oculto, secreto, que só alguns iniciados, alguém de um grau elevado pode atingir. Não, é algo que Deus decidiu revelar a todos, a saber, a Igreja de Deus. Continuando aqui. Então, nosso segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso aqui é continuação daquilo que a gente havia falado lá no primeiro subtópico. Então a ideia é isso aqui. Quando a gente lê no versículo bíblico, a gente vai deparar-se lá com algo interessante. Então Paulo vai usar essa expressão, esse advérbio, como, para dar a ideia de quê? Que fora, como eu já disse, inicialmente revelado, mas a medida e a maneira como ele foi revelado no Novo Testamento difere do Antigo no sentido de ser mais ampla, de ser mais plena. Tá? Esse é o ponto. Então a palavra como é para mostrar isso, para dizer que não é que Deus não havia falado antes, mas é que a maneira como ele está falando agora é diferente da maneira como ele falou, como eu disse aqui, é mais específica, é mais clara e mais ampla. Então, por isso, esse termo aí, como, essa expressão como, para mostrar a diferença de ambas as maneiras como Deus usou para falar a esse respeito ao longo do tempo. O mistério e os profetas da antiga aliança. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a saber, a igreja. Outro ponto interessante. Então nós vamos entender que Deus iniciou a revelação desse mistério na antiga aliança. Foi lá que Deus começou a falar sobre isso. Mas ainda que Deus tenha levantado, suscitado homens, profetas, até mesmo profetisas, para falar acerca de coisas vindouras, ainda assim o que a gente percebe é que Deus não mostrou ou não revelou a tais homens, a tais pessoas na antiga aliança, minúcias do que ele faria. E uma das coisas que Deus não mostrou é como é que ele uniria ambos os povos, gentios e judeus, para formar então a igreja. Esse aí, gente, é o mistério. Tá? Essa é a ideia clara e eu vou detalhar melhor no próximo tópico, mas o que a gente percebe é que o que foi revelado para os profetas da antiga aliança, embora sendo grandes revelações, embora sendo algo maravilhoso concernente à obra salvífica de Cristo, ainda assim fora algo parcial, fora algo que eles não puderam contemplar por completo. Eles apenas e simplesmente vislumbraram algumas dessas questões. E isso é muito importante que a gente entenda, tá? Passe a compreender isso aí. Então Isaías, o profeta messiânico, embora tendo visto muita coisa, ele também não foi dado a ele entender isso, assim como seus companheiros, outros profetas da antiga aliança. E o que eles não viram, e que os profetas da nova aliança puderam contemplar, que um dia Deus uniria esses dois povos em um só corpo, a saber, judeus e gentios. Isso nenhum deles. Salvação para os gentios a gente vê na Bíblia, bênção para os gentios, já eu detalho isso, mas que ambos estariam em pé de igualdade, num só corpo, que é a igreja, nenhum dos profetas da antiga aliança ficou sabendo disso. Tá? Então vamos para o segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então o que acontece, gente? Outra coisa que a gente vai trabalhar aqui, procurar entender. Paulo ele vai nesse capítulo 3, a princípio, ele vai iniciar enfatizando isso. Essa ideia do plano de Deus, como Deus colocou em prática aquilo que ele já vinha falando lá, como é que Deus agora desdobra tudo isso. É o que a gente vai poder ver a partir desse segundo tópico. O primeiro subtópico diz, revelado aos apóstolos e profetas. Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado, bem como a doutrina que pregava, de homem algum. Isso significa dizer que ambas foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Para entendermos isso, é bom que a gente compreenda uma coisa. Nós anteriormente acabamos de falar aí que os profetas da antiga aliança não receberam essa
plena revelação daquilo que Deus faria na nova, no que tange a igreja e o que seria a igreja. E então Deus decide revelar aos apóstolos, ou seja, a nova aliança, e os profetas também do Novo Testamento. Homens de Deus, os quais pregavam com intrepidez, ousadia, uma grande eloquência, a palavra do Senhor. Lembrando que esses profetas aí não é o que tange ofício, tá? Porque a gente entende que o ofício de profeta, esse ministério profético, ele se encerra com a pessoa de João Batista. Mas ainda assim, Deus levanta homens com dom, dotados do dom de profecia na nova aliança, e esses homens passam não só a profetizar, tá, no que a gente entende hoje, mas eles passam a pregar, a ensinar, a exortar. E esses homens com essa autoridade eram chamados de profetas. Então nós tínhamos os apóstolos, que eu creio piamente que eram só os 13, quando eu digo 13 você entende 12 e Paulo. Eu não vejo, e é uma visão minha, você não é obrigado a compartilhar comigo, é claro, mas não há hoje apóstolos, isso é muito claro na Bíblia, mas então nós tínhamos os apóstolos, os quais receberam tais revelações, ou tal revelação, e também os profetas, tá? Homens cheios de autoridade. Então, o que nós vamos entender a partir daqui agora? É que Paulo vai deixar bem claro que esse chamado dele para apóstolo, algo que ele nunca galgou, não quis, inclusive ele iniciou-se como um perseguidor da igreja. Então, esse apostolado, esse chamado de Cristo para com Paulo, e essa doutrina que Paulo pregava, esses ensinamentos acerca de Cristo que Paulo trazia, nada disso vinha ou advinha da sua própria mente, do seu próprio estudo, das coisas que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ou estudando lá entre os fariseus, ou também aprendendo entre os gentios nas escolas a qual Paulo, querendo ou não, teve que estudar, por assim dizer, porque Paulo morava na Cilícia, e ainda que os ensinos fossem mais voltados para a cultura judaica, também havia muito conteúdo no que tange a religiões de mistério, questões ligadas aos cultos de origem grega e romana. Mas a ideia é clara o seguinte, o que Paulo quer deixar bem claro aqui para nós é que Paulo não se escolheu, não se levantou, não se autotitulou apóstolo, ele foi chamado para isso. E que o que ele pregava não vinha dele, ele recebeu isso de alguém, a saber, é claro, de Cristo Jesus. Então, com isso que Paulo quer enfatizar é que tanto que Pedro e os outros apóstolos ali, né, receberam, e ele também recebeu, e a partir deles, os apóstolos, também outros homens estavam recebendo, profetas de Deus, nada daquilo adivinha do homem, nada daquilo adivinha de seu próprio conhecimento, ou de ensinamento, ou de sua mentalidade humana, mas tudo vinha de Deus. Tudo lhes era revelado por Deus. Tudo lhes era anunciado, entregue por Deus. Esse é o ponto que Paulo quer frisar no início lá do capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Outro ponto aqui, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, para que a gente resuma essa ideia de o que é o mistério, tá? No que consiste tal mistério? O mistério, gente, a gente sabe que consiste na igreja. Mas a ideia é entender o que é a igreja, qual é a visão da igreja naquela época. Então, é aí que está o mistério, porque a visão de igreja não eram judeus convertidos, ou melhor dizendo, não eram judeus ou gentios. Era simplesmente judeus que haviam deixado muitas práticas ligadas ao judaísmo, e gentios também que haviam deixado a idolatria. E ambos se unem para formar um só povo, que é a igreja de Cristo Jesus. Com isso, o mistério é que Deus não transformaria gentios em judeus para só posteriormente salvá-los, e também não transformaria judeus em gentios. E isso é muito importante para a nossa atualidade, porque eu, como igreja de Cristo, como servo do Senhor, eu não preciso me tornar um judeu, não preciso fazer a chamada techuvá, que é o retorno, não preciso retornar para as práticas do judaísmo para me tornar igreja ou para ser salvo. Eu, assim como sou gentil, mas entregando-me a Cristo Jesus, eu sou feito automaticamente igreja. Então a ideia, e isso precisa ficar muito claro para muitas pessoas da atualidade que estão abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, tá? Ou algumas pessoas que estão, quem sabe, ligadas ao judaísmo, que pensam que precisam trocar a sua nacionalidade por outra. A ideia é clara, gente, não é isso a princípio. Então o que Cristo Jesus e o que Paulo está dizendo, usado ali por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, é isso. Que esse é o mistério revelado. Um dia Deus uniria esses povos em pé de igualdade, tanto os judeus quanto os gentios, e desses povos faria um só, a saber, a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A magnitude do mistério. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo.
E a referência que nós temos aqui, Atos 11, 4, 17. Esse texto é interessantíssimo. O contexto por trás desse texto é muito claro e nos diz que Pedro fora levantado por Deus para pregar ali na casa de Cornélio, né? Houve conversões, Deus fez muitas coisas maravilhosas, mas ainda assim, alguns da circuncisão, ou seja, alguns ainda que aceitando a Cristo Jesus e pertencendo à igreja, mas estavam meio que afetos e voltados para o judaísmo, ainda não haviam conseguido se desprender por completo do judaísmo, então eles foram interrogar, eles indagaram Pedro a esse respeito, porque Pedro teria ido aos gentios, porque Pedro teria aceitado estar com os gentios, porque Pedro teria comido, ou seja, demonstrado comunhão para com os gentios e circuncisos. Isso gerou uma espécie de problema entre eles. Então Pedro agora, para justificar-se, Pedro vai dizer o que ele recebeu de Cristo Jesus, o que aconteceu, o que levara a estar na casa de Cornélio. Então Pedro falando sobre isso, a gente está com a Bíblia aberta aqui, é bom que nós entendemos algumas coisas interessantes. Capítulo de número 11, tá? E verso de número 4, que é a questão aqui interessante, diz, olha, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, eu via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. É interessantíssimo. Então, como a gente acabou de ler aqui, o contexto aí é esse, para entendermos a magnitude de tal mistério. É que Deus se revela a Pedro e dá a Pedro uma visão. Pedro viu, me diz, um vaso, um lençol, uma série de animais, e desses animais a gente pode entender aí que haviam muitos, se não todos, animais tidos como impuros dentro da cultura e da religião judaica. E Pedro, então, ouve uma voz que diz, olha, Pedro, vai lá, mata e come. E Pedro vai dizer, não, de modo nenhum, nunca na minha boca, nos meus lábios entraram coisa comum ou imunda, ou seja, aquilo que é imundo dentro da nossa cultura, eu não vou comer isso por ser imundo. Então, a mesma voz diz, Pedro, não tenha como imundo aquilo que Deus purificou. E, enquanto isso acontecia, tudo aquilo que Pedro viu voltou para o céu. Então, nós entendemos aí que, a princípio, essa visão trata-se dos gentios. Tá? Essa é a ideia. E que ali estava em jogo a aceitação dos gentios no plano de salvação, no projeto de Deus, que é a igreja. Então, Pedro passou a partir daí a entender que Deus estava agora abrindo a porta da salvação, do evangelho, da aproximação novamente a Deus, da comunhão com Deus, da entrega a Cristo também para os gentios. Perceba que na visão, Pedro diz que assim que a visão se encerra, as coisas que ele viu, que ele teve a princípio como imundas, voltaram para o céu. É Deus salvando, levando para o céu os gentios. Esse é o ponto, essa é a magnitude do mistério. É fazer os judeus entender que agora não havia mais gentil e judeu. Agora um povo só haveria a igreja. Deus estaria reunindo esses povos através do sacrifício de Cristo Jesus. Olha que coisa linda e interessante. Então vamos para o terceiro tópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora, gente, uma vez que nós entendemos já o que é esse mistério, né? o que quer dizer o mistério, o que seria o mistério, e como isso foi tremendo e magnífico, precisamos entender uma coisa, que esse mistério, a igreja, ela não vem para ser um plano B de Deus. Deus não fez isso por ter sido pego de surpresa lá com a entrada do pecado no mundo. É isso que veremos nesse terceiro tópico. A princípio, as riquezas insondáveis de Cristo. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, ou seja, o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, a princípio, o que são as riquezas insondáveis de Cristo que nós dizemos, que Paulo quer falar ali? O que Paulo quer dizer é a glória desse plano, desse projeto, a maneira escolhida por Deus para dar início à igreja, a forma que Deus escolheu na sua
multiforme graça de pôr em prática esse plano, esse projeto. Então, olha que coisa linda o plano de Deus. Tá? Deus cria o homem sabendo que o homem cairia, mas já tendo algo preparado, a princípio, desde a fundação do mundo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, é o que Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que nós entendemos a partir daí é que Deus, essas são as riquezas insondáveis, ou seja, é saber que, embora uma série de coisas tenham acontecido, como a entrada do pecado, como a degeneração da raça humana, ainda assim, Deus, como o exclusivismo dos judeus, como a separação entre judeus e gentios, como o mundo se dividiu, Deus já tinha tudo pronto, providenciou um plano para pôr em prática lá e, através desse plano, trazer as pessoas novamente à comunhão com Ele, o homem novamente. E isso era o plano, e nós vemos também que Paulo vai trabalhar o conteúdo desse plano, que é através de Cristo Jesus, a morte vicária de Cristo, o sacrifício real de Cristo, a pessoa de Cristo, que é quem executou, quem pôs esse plano em prática. Tudo isso são para nós as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. O eterno propósito em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Então a ideia é entender isso aqui, que esse propósito de Deus, esse plano de Deus em Cristo Jesus, em unir gentios e judeus, em unir povos diante de si, através de Cristo, não fora um plano que Deus teve que pôr em prática por causa de um acidente de percurso chamado pecado. Não. Tudo isso havia sido pré-estabelecido por Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus, em momento algum, teve que correr para fazer alguma coisa e resolver uma situação que fugira a seu controle. Jamais. Tudo isso estava nos planos de Deus. Deus escolheu. Não estou dizendo que Deus forçou ninguém a pecar. Você entende onde eu quero dizer? A ideia aqui é que nada foge ao controle de Deus. Esse é o ponto glorioso aí nesse segundo subtópico aí do terceiro tópico. Por fim, o plano divinamente pré-estabelecido. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, é interessante, como Romanos diz, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos entender isso, gente. Por trás de tudo que acontece, há um ensinamento. Por trás das dificuldades, das crises, das derrotas que muitas vezes sofremos, há um plano de Deus em ação. Deus está usando isso para nos fortalecer, para nos moldar, para nos preparar para estar com Ele, para forjar-nos pessoas mais santas, irrepreensíveis e melhores diante dEle. Então, o que a gente precisa entender é isso aí. Esse é o ponto-chave, tá? O plano divinamente pré-estabelecido. Tudo isso fez e faz parte de um glorioso e perfeito plano de Deus para a salvação da raça humana. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Então a gente viu isso aí. Os profetas do Antigo Testamento, embora haja muitos textos, eu não teria tempo aqui hábil para isso, porque eu já estou dizendo que é uma breve síntese, não vou me estender muito nesse vídeo, mas eu vou pegar um exemplo aqui. Lá no Gênesis 12, a gente pode ver claramente isso, que Deus disse com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui os gentios. Então Deus, desde a antiga aliança, tinha algo preparado para os gentios. E os judeus sabiam disso. Mas a questão é que os judeus tornaram-se exclusivistas e passaram a pensar que Deus só salvaria as pessoas caso elas se tornassem judeus. Mas a verdade é que Deus tinha um plano que é a igreja de Deus. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, para fechar, a ideia básica é essa aí. Uma vez que esse mistério foi revelado, cabe a nós agora, nós temos a missão, assim como Paulo também teve e os demais, de propagar, de anunciar o evangelho. É claro que, embora a lição não nos traga isso de maneira clara, mas a Bíblia nos traz, no capítulo 3, há uma ênfase no que Deus havia dado essa missão a Paulo. Paulo, ele agora está regozijando em Deus, ainda que preso, pelo fato de ter sido ele a pessoa escolhida por Deus para ser, como nós conhecemos, como o apóstolo dos gentios, levar essa palavra
Então esse mistério revelado, Paulo agora ele passa a fazer parte, Deus insere ele nesse plano, nesse projeto, nesse grande mistério. E deu-nos também tal missão. Então apregoemos o Evangelho, falemos do Senhor, anunciemos a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe de forma especial. Estarei aqui e estou aqui orando por todos vocês. Fiquem com Deus, né, que a gente possa estar aí gravando mais uma aula, sentindo o desejo de contactar-nos. Estamos aí para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eis aí o nosso contato. Fiquem à vontade. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, querendo o nosso